o som dos nossos corações. Que seja o nosso coração, seja como uma boa terra preparada, adubada, afofada, preparada para receber da tua palavra. Por isso, leva todo pensamento, Pai, cativo, todo pensamento, toda emoção, submisso à obediência de Cristo, Senhor. Eu te dou graças e te louvo, em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Você pode se assentar. O Senhor, Ele fala conosco de várias maneiras. E enquanto a Ana Paula ministrava o louvor, várias coisas que ela foi falando ali, a gente vai falar na palavra também. E olha como que o Espírito, ele é um só, mas ele age através de várias pessoas e de várias formas. E é por isso que a gente precisa estar atento. Eu fico muito feliz com várias vidas novas nos visitando nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de recebê-los. E quem não sabe, meu nome é Beatriz, sou filha da pastora Ana Gasparotto e do nosso amado pastor Carlos, que agora está com o pai. Mas eu sei, eu creio que o Senhor, Ele não dá um peso maior do que a gente não possa carregar. E nós somos o templo do Senhor. Ele habita dentro de nós. E a obra, ela vai continuar. Porque Ele nos capacita. Se Ele escolheu você, é porque Ele vai te capacitar. Ele vai te ensinar. Ele vai te dar os instrumentos. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Ele faz brotar. Ele faz do nada surgir. Ele dá o escape. Porque Ele é Deus. E não existe outro além dEle. E essa palavra eu iniciei a semana passada, inclusive está no nosso canal. E ela está sendo agora dando continuação, está sendo divulgada na live, canal da pastora Ana Gasparotto, também do pastor Carlos. Fala sobre o Salmo 27. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 27. Porque é uma continuação, que foi a última mensagem que o nosso pastor Carlos trouxe a nós na igreja, no dia 3 de março. E eu senti no coração. E eu senti no coração de dar continuidade a essa mensagem. E hoje eu vou terminá-la, se Deus aprouver. E eu falei um pouquinho na semana passada que os salmos, a maior parte deles foram escritos pelo rei Davi, um homem usado pelo Senhor, um homem que também era profeta. Então, quando Davi e outros salmistas escreveram os salmos, eles não estavam falando de si mesmos, apesar de muitas coisas poderem se aplicar a eles. Mas o alvo dos salmos, o objetivo dos salmos é profetizar acerca de Jesus Cristo. Os salmos, assim como a lei e os profetas, apontam para Cristo. A Bíblia, a gente entende, ela se interpreta pela própria Bíblia. Então, os salmos, eles falam, são profecias claras a respeito do Messias aguardado, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falei que esse Salmo 27, ele é uma revelação de Cristo. Porque o salmista, ele começa dizendo o Senhor, chamando o Senhor de luz, salvação e força, forte refúgio. E que isso aconteceu com Cristo. Porque uma coisa que marca a existência de Cristo como homem aqui na terra é a confiança plena de Jesus no Pai. Ele confiou plenamente no Pai. Por isso, quando o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei temor? É o próprio Cristo. Enquanto viveu aqui na terra, eu falei isso na semana passada, ele sofreu vários atentados. Ele mal ia nascer, o Herodes já queria matá-lo. E muitas crianças morreram no dia que Jesus nasceu, porque Herodes queria matar Jesus. Porque ele soube pelos magos do Oriente que naquele dia havia nascido o rei dos judeus.
E em vários momentos da vida de Jesus, ele tentaram matá-lo. Tentaram arquitetar estratégias, armadilhas para colocar ele em situações difíceis. E aí eu comentei até numa situação que ele estava ali na terra dele, em Nazaré, o lugar onde ele cresceu, que na verdade era um lugar que para ele ser bem acolhido, mas no meio da mensagem o povo judeu ficou tão, os irmãos dele ficaram com tanta raiva que queriam jogá-lo de cima da colina. E simplesmente Jesus andou entre eles e saiu, porque ainda não era chegada a hora dele. E nós interpretamos esses versículos e vimos o significado. A última coisa que eu falei foi no versículo 4. E uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. E no versículo seguinte, no versículo 5, fala sobre o dia da adversidade, em que ele fala assim, pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. E aí nós falamos sobre o dia da adversidade, sobre o que significa, né, habitar no templo. Né? Será que é um templo? Será que eu tenho que pegar minhas coisas e viver aqui, né, fazer minha cama aqui dentro da igreja, do templo? E a gente viu que não se refere a fixar a residência em uma igreja, num lugar construído por mãos humanas, porque o templo aqui significa estar abrigado na justiça perfeita do Senhor. Estar abrigada, porque tem uma referência à consagração do primeiro templo. Quando Salomão consagrou o primeiro templo, ele faz uma consagração e ora, clamando a Deus, dizendo que o Senhor, ele é justo. A sua justiça é perfeita. Então, aqui a referência, quando fala, uma coisa peço ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor, habitar no templo, eu confio, Senhor, que os teus olhos estão sobre mim. Eu confio que o Senhor, a tua justiça é perfeita e não falha. A justiça dos homens pode falhar, mas a do Senhor jamais. Porque o Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor retribuirá cada um conforme as suas obras. E porque eu fui justificada por Cristo, não sou mais pecadora, mas sou santo. E por isso não há mais condenação contra mim. Aleluia! E agora nós vamos dar continuidade a essa mensagem. E quando eu falei sobre os atentados contra a vida de Cristo, é interessante porque Jesus mesmo, lá em João 10, ele disse sobre isso, que não foi a sua vida que foi tirada. Olha lá, João 10. Ele está escrevendo ali, anunciando como o Salvador, se apresentando como o pastor, e nós, as ovelhas. Eu vou até ali a partir do 14, ele fala, olha, em João 10, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa é uma característica da ovelha. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Qualquer outra voz é estranha. A ovelha não vai seguir. A ovelha não vai obedecer. Mas a voz do seu pastor, essa voz, ela tem intimidade, essa ela reconhece e essa ela segue onde ela estiver e ela obedece. Nós precisamos entender que nós somos ovelhas. E parar de ficar ouvindo vozes estranhas. Parar de ficar ouvindo vozes que não são a voz do nosso bom pastor. E ele continua no 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E olha o 16, que lindo, que se refere agora a mim e a você. Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Você não era ovelha. Você não era ovelha desse aprisco. O Senhor veio primeiro para o seu povo, para Israel. Nós não éramos povo. Mas Ele nos chamou. E Ele nos trouxe para o seu aprisco. E continua assim. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Preste atenção. Ele está dizendo, olha a confiança de Jesus, gente, no Pai. Olha como ele demonstra. Em todo momento você vai perceber a plena confiança de Jesus no Pai. Ele diz, ninguém a tira de mim. Olha só, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aqui ele está falando que ele vai dar, ele vai morrer, mas ele vai ressurgir. E diz assim, 18, ninguém a tira de mim. Não tiraram a vida de Cristo. Foi ele que se entregou. Ele diz, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então perceba a união do Filho com o Pai. A união de Jesus com Deus. Ele foi, sim, obediente. Porque ele obedeceu o Pai, ele estava debaixo da proteção do Pai. E eu falei sobre isso, que Jesus, antes de se fazer carne, ele vivia já com Deus. Porque ele era um com Deus, ele era o Verbo, como diz lá em João 1, ele era o Verbo, ele era a palavra. E todas as coisas, todo o mundo foi criado por meio de Cristo. Que é o Verbo, a palavra. E quando ele se fez homem, ele deixou a sua glória, ele deixou o tabernáculo, ele deixou a habitação celestial dele, abrindo mão de todas as prerrogativas de filho de Deus, e se fez homem se sujeitando a todo tipo de fraqueza que eu e você enfrentamos todos os dias. Ele se sujeitou. E porque ele se sujeitou aqui na terra, ele vivia, como nós dissemos lá no Salmo 91:1, debaixo da sombra do Onipotente. Ele vivia debaixo dessa sombra. Por isso que o Salmo se refere a ele como o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele vivia aqui na terra debaixo da sombra do Onipotente, abrigado na proteção do Senhor, na sombra do Senhor. No Salmo 5:7, também fala sobre isso. O Salmo 5:7 diz, porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu santo temor me inclinarei para o teu santo templo. Olha lá, mais uma vez falando de templo, e aqui eu quero frisar também a palavra temor. Que às vezes as pessoas entendem um temor, né, por uma coisa assim de medo, de reverência, e na verdade aqui, o Messias ele sabia que enquanto ele obedecesse o Pai, ele estaria debaixo da proteção do Pai. Então observe aqui que a palavra temor significa respeito à vontade divina, submissão, e isso garantiria ao filho proteção, porque ele honrou o Pai e ele seria também honrado pelo Pai. E Jesus mesmo expressou isso, essa ligação, né, de temor, obediência, né? Que temor, então, a gente pode entender que é igual a obediência. Lá em João 15:10, Jesus ele faz essa referência também. Olha que interessante. João 15:10, se guardardes os meus mandamentos. O que ele fala? Permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus, ele foi o primeiro a dar um exemplo. Ele foi o primeiro, ele guardou os mandamentos do Pai. Por isso que a todo momento, quando ele ensinava, ele falava, eu não digo de mim mesmo, mas digo daquilo que o Pai me ensinou. E esse é o verdadeiro significado de amar a Deus. E às vezes as pessoas falam, eu amo a Deus, eu quero estar apaixonado por Deus, quero beijar os pés de Cristo, e acham que, né,
expressões sentimentalistas, né? Expressão emocional, isso é amar a Deus. Não, o verdadeiro significado de amar a Deus está escrito aí em João 15:10, é guardar os mandamentos. Amar a Deus é igual guardar os mandamentos, que é igual obedecer, que é igual temer a Deus. A gente pode criar até uma fórmula, tem muitas professoras aqui, né? A gente pode criar uma fórmula, né? Então, o que é temer a Deus? É igual guardar os mandamentos? É igual obedecer a Deus? E aí a pastora completou, e hoje o mandamento, qual que é o mandamento? Crer em Cristo. Esse é o principal, crer em Cristo. E é bem interessante. O Salmo, e eu estou fazendo aqui referência a vários salmos, porque eu, mais uma vez frisando, os salmos apontam para Cristo. O Salmo, outro exemplo, o Salmo 61, de 2 a 4. Cristo, ele foi confrontado muitas vezes. Sofreu muita oposição. E aqui o Salmo 61 mostra o clamor do Messias, quando confrontado com a oposição dos seus inimigos. Veja como que está escrito aqui, como que isso se aplica a Jesus. Salmo 61, do 2 ao 4, diz: desde as extremidades da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desfalecendo. Conduze-me à rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre habitarei no teu tabernáculo, refugiar-me-ei sob a sombra das tuas asas. Olha como que Deus é tremendo nos seus propósitos com os salmos. Porque os salmos foram escritos para Jesus. Para que quando Jesus estivesse aqui como homem, lesse os salmos e se lembrasse e se apegasse ao propósito e ao amor, projeto de Deus na vida dele. E assim, ele, nos seus momentos de angústia, ele clamou. Quando o coração dele parecia estar desfalecendo, ele falou: conduze-me à rocha mais alta que eu. Porque o que mais Jesus sentiu como homem era não estar como ele estava no céu, na presença de Deus. E é por isso que aqui, como homem, em todo momento ele buscava o conselho de Deus. Em todo momento ele adorava estar entre as pessoas. Ele amava ensinar as pessoas. Ele amava conversar com as pessoas. Mas em todo momento você percebe que ele se retirava para estar a sós com o Pai. Em todo momento ele se retirava para orar e buscar o conselho do Pai. A rocha que é mais alta que eu. E esse termo rocha também é citado no nosso Salmo 27. Olhe lá. No versículo 4. No versículo 5 também. Veja, a essência aqui do salmista, né, quando ele clama, quando ele busca, ele fala: eu quero viver na casa do Senhor. Eu quero contemplar a bondade do Senhor. Eu quero buscar a orientação no seu templo, aqui no versículo 4. Você veja que aqui é descrito como alguém que pode habitar com Deus. Alguém que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que pode contemplar a sua beleza. E Cristo é o único que preenche esses requisitos. O único que não pecou e cuja boca não proferiu engano. Ele era um com o Pai. Mesmo diante da oposição, ele era um com o Pai e por isso ele venceu o dia da adversidade. E a gente sabe que o dia da adversidade é pesado. Aquele dia, sabe aquele dia que nada dá certo? Aquele dia que parece que tudo foi contrário. E às vezes isso não dura só um dia, né? Dura um período da nossa vida. Faça como Jesus.
faça como ele, deseje a presença do Senhor. Deseje, porque mesmo no dia da adversidade nós seremos preservados na sombra do Altíssimo. E aí no versículo 5, diz uma expressão bem interessante. Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aqui fala 3 expressões: habitação, tabernáculo e rochedo. Em algumas versões falam, ao invés de habitação, pavilhão. E outras, recôndito. O que significa isso? Aqui está falando sobre proteção no dia da adversidade. Fala sobre proteção, que aqui é chamado aqui de habitação ou pavilhão. E no original, lá na palavra no original, que é no hebraico, significa sok, S-O-K, sok, que é refúgio, fazendo referência a um refúgio de caverna. Sabe caverna de leão? Rocha, onde o leão encontra o seu ninho e se protege. Caverna de leão. Você já tentou entrar numa caverna de leão? Eu não. Mas é um lugar bem protegido. Então, essa é a referência aqui quando ele diz que no dia da adversidade, ele me guardará em sua habitação, seja um lugar de refúgio, um lugar que também pode ser traduzido como tabernáculo, como recôndito, ou seja, como a parte mais reservada, mais protegida da casa. Sabe o quarto do pânico? O lugar mais protegido, ninguém vai te tirar de lá. É esse lugar. Um lugar de proteção. E é por isso que Jesus, ele não temia a maldade do homem. Ele não temia as tragédias, né? Como eu disse na semana passada do barco, quando os discípulos, nós vamos morrer, não te importas que morramos, que morramos. Não, ele descansava, ele confiava, mesmo diante das perseguições, da dor, da solidão. Até mesmo o diabo tentou fazer o filho se desviar do seu propósito. Lá no deserto, depois de 40 dias de jejum, o diabo compareceu ali diante de Cristo, tentando fazê-lo usar os poderes de filho. Transforma, você não está com fome? Transforma essas pedras em pão. Ele estava tentando Jesus fazê-lo usar os poderes de filho. Olha, atira-te daqui e dê ordem aos seus anjos que eles vão te segurar. Mas a cada tentação do diabo, Jesus combatia com a palavra. Com a palavra. Porque ele sabia qual era o propósito dele aqui na terra. E ele guardava a palavra no coração. Jesus foi obediente ao Pai até o fim, até a morte e morte de cruz. E por isso ele alcançou o favor do Senhor, contemplando a bondade. Então, por isso, aqui no Salmo, no versículo 4, no Salmo 27, no versículo 4, quando diz, para contemplar a bondade do Senhor, aqui significa contemplar a bondade do Senhor. Em outras versões falam contemplar a beleza do Senhor, significa alcançar seu favor. Oh, maravilha! Alcançar o favor de Deus. A gente precisa de mais alguma coisa, gente? Alcançar o favor de Deus. E é isso que significa contemplar a beleza do Senhor, é alcançar o seu favor. Como está escrito no Salmo 141, 8. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó Deus. O Senhor, em ti me refugio. Não me abandones à morte. Isso é um clamor de Cristo. E a promessa de Deus se cumpriu em Cristo. Porque Cristo, ele morreu, mas o corpo dele não sofreu decomposição. Não sofreu, porque ele estava morto. 1, 2, 3, no terceiro dia, ele ressuscitou. O corpo dele não está sepultado mais, não está. O corpo de todos os 6, rei Davi foi sepultado. Várias pessoas, todos foram sepultados, nós seremos sepultados. Mas Cristo não. O corpo dele não foi abandonado à decomposição. E a outra expressão aqui que eu quero trazer o significado. No versículo 4.
Então a gente fala de habitar no templo, viver na casa do Senhor, contemplar a bondade do Senhor. E a terceira expressão, e buscar a sua orientação no seu templo. Outras versões falam inquirir seu templo, significa buscar orientação. Isso faz referência ao ensino e aprendizado. Jesus, ele aprendia com o Pai. Todo tempo. Era algo que era valorizado pelo Filho, porque ele aprendeu a obedecer. E a gente é tão teimoso, às vezes a gente acha que sabe tudo, né? A gente acha, nosso coração às vezes é orgulhoso. E a gente tem que aprender com Cristo. Ser humilde como Cristo. Eu preciso aprender todos os dias. Você aprendeu bastante? Ainda tem muito para aprender. E nós passaremos a eternidade para conhecer do alto, do conhecimento que vem do Pai. Em Hebreus 5, 8 e 9, fala sobre isso. Hebreus 5, 8 e 9 fala da obediência de Cristo em aprender. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O sofrimento não vem só para trazer coisas ruins. O sofrimento também vem para trazer aprendizagem. Para a gente acertar algumas coisas. Para Deus falar conosco de outras formas. Porque Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam. Por isso, se você ama o Senhor, confia. Confia, descansa. Não pense que está tudo contra você. Não pense. Mas Ele está fazendo tudo, cooperando. Aprender a obedecer por meio daquilo que sofremos, precisamos aprender. Porque assim como Cristo, nós também seremos aperfeiçoados. Porque no amor não há medo. Não devemos ter medo. Então, só para a gente entender esses significados no versículo 4. Viver na casa de Deus, viver no templo, habitar no templo, significa viver abrigado na justiça perfeita de Deus. E contemplar a beleza do Senhor significa alcançar o favor do Senhor. E buscar a sua orientação no seu templo significa estar disposto a aprender por meio do ensino, do aprendizado, da obediência. E enquanto Jesus esteve entre os homens, ele sabia que o dia da adversidade se aproximava. Aquele choro de Jesus no jardim do Getsêmani não era um choro qualquer. Ele sabia. Ele estava chegando ali no ápice do dia da adversidade dele. Ele sabia. Mas por buscar continuamente a face do Pai, ele tinha certeza de que seria acolhido pelo Pai. Ele tinha certeza. Por isso, amados, quando Jesus, ele foi morto, ele estava morto ali entregando-se na cruz por nós. De modo algum, o Pai abandonou o Filho. Porque quando Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, é uma expressão que se refere a um salmo. Deus meu, por que me abandonaste? Ele não estava querendo dizer que o Pai o abandonou. Ele estava citando o salmo para dizer, o salmo está falando de mim. E eu vim para cumprir a promessa, entregar-me como Messias e Salvador do mundo. Então ele confiava que ele seria acolhido pelo Pai, porque o Pai guardou a entrada dele na terra e guardaria também a sua saída. Por isso, ele ressuscitou. Ele não foi deixado morto. E Cristo passou a estar à direita do Altíssimo. Isto é, ele voltou no esconderijo, no pavilhão, no tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo.
O lugar dele hoje está assentado à direita de Deus. No Salmo 110, versículo 1, diz assim, olha só o que o autor desse salmo diz. O Senhor, Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor. Por acaso Davi está falando isso? Se referindo a si mesmo como Senhor? Não, ele está falando do pai com o filho. O Senhor disse ao meu Senhor, é o pai dizendo ao filho, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui mostra que Cristo, depois que ele ressurgiu, ele voltou a habitar no esconderijo do Altíssimo. À destra do Pai, à direita do Pai. Então a morte de Cristo em obediência ao Pai, aos olhos dos homens, parecia adversidade. Mas aos olhos de Deus, a morte de Cristo resultou em conquista e exaltação. Cristo foi exaltado ao mais alto, no nível mais alto. Outro salmo que destaca o sofrimento de Cristo, o Salmo 40. Versículo 2 e o versículo 7 e 8. E destaca aqui que o resgate de Cristo aos olhos dos homens parecia como se Cristo estivesse num charco de lodo, de lama, afundado na lama. Mas na morte o Pai firmou os pés dele sobre uma rocha. Olha só. Salmo 40, versículo 2, ele me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lodo, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então eu disse, 7 e 8, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, delicio-me em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Isso é Cristo dizendo, é Cristo dizendo. Então a certeza de que ele seria exaltado acima dos seus inimigos, era uma promessa. E também era o poder do Pai sobre ele. E os inimigos de Cristo estavam ali ao redor da cruz, achando que tinham vencido a Cristo, através de um embate talvez político, de Roma, religioso, os judeus. Mas eles não conseguiram perceber que Cristo estava ali diante da mesa preparada pelo Pai. E aquilo lá resultaria em exaltação. Preparas-me uma mesa perante os meus inimigos. Lembra? Em Hebreus 12, 2 nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à destra de Deus. Então, da adversidade, ele passou para a direita do Pai, o lugar que já era dele. Então, os inimigos daqui foram vencidos. No Salmo 18, 48, diz, o meu libertador é Deus, o rochedo em que me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Então perceba que, apesar de toda a oposição, de todos os inimigos que estavam contra Cristo, ele foi exaltado acima de todos eles, cumprindo-se a promessa do Pai sobre ele. E essa exaltação é uma realidade descrita em vários salmos. Exemplo, Salmo 30, versículo 1, diz, eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se alegrassem à minha custa. Salmo 3:3, tu, porém, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Jesus aprendeu por meio do sofrimento e por isso ele foi exaltado. Nós também precisamos aprender
Mesmo quando você se sentir afrontado, lembre-se de Cristo. Ele foi o homem que foi mais afrontado. E o profeta Isaías, ele profetizou sobre a exaltação de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele narra o que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Vamos ver o que Isaías fala. Isaías 52:15, a gente cita aqui vários versículos para você perceber como que um texto vai casando com o outro. Isaías 52:15. Assim, ele aspergirá muitas nações e os reis se calarão diante dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão e o que não ouviram compreenderão. Você sabe que isso ainda plenamente vai se cumprir na vinda de Cristo. Todo olho o verá, toda boca confessará e todo joelho se prostrará. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. A exaltação é devida porque Cristo, ele obedeceu e foi honrado. Salmo 46 também descreve a mesma exaltação, mas com Cristo se apresentando como Deus, ao contrário dos salmos anteriores, que o retratam como servo. E aqui ele aparece como a imagem do Deus invisível. Salmo 46:10 diz: estejam quietos e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quando o seu coração ficar muito inquieto, ouve essa palavra do Senhor. Fique quieto, acalme-se. Aquieta-te. Descansa. Eu sou Deus. Eu tenho o mundo na palma das minhas mãos. Eu sou exaltado na terra. Interessante. No Salmo 27, que é o nosso salmo principal, do tema dessa mensagem, no versículo 6, no Salmo 27:6, diz: então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. Então aqui faz referência a sacrifícios de louvor. O que significa isso? O que é oferecer sacrifício? E às vezes a gente pensa, né, será que são sacrifícios pessoais? Eu preciso jejuar muito, eu preciso ficar muitas horas orando, eu preciso me privar de tudo, me esconder no quarto. O sacrifício de louvor que Cristo ofereceu, sabe qual foi? Foi anunciar o nome de Deus aos homens. Porque esse é o verdadeiro louvor, é o louvor que vem da confissão. Você confessar o amor ao Pai, confessar o Pai como Deus e Senhor. Então esse é o verdadeiro canto de louvor ao Pai, é manifestar o nome de Deus ao mundo, à humanidade. E ao consumar a obra dada pelo Pai, Jesus, ele ofereceu o perfeito sacrifício de louvor. Ele entoou verdadeiros louvores, porque ele trouxe a salvação aos homens, anunciando Deus, o Pai, aos homens. Ele tornou aquele que era invisível, visível. Aquele que era impalpável, palpável. Ele tornou aquele que estava longe, para perto. Oh, glórias! É isso que Cristo fez. João 17, 4, 6. É a oração tão linda de Jesus. É a oração que Jesus, ele ora pelos seus discípulos, pelo seu povo ali. Mas ele também ora por mim e por você. Sabendo que muitos ainda seriam conquistados, não só naquela era, mas nas eras futuras. E nós estamos entre estes. Em João 17, de 4 a 6, ele diz: eu te glorifiquei na terra.
Então, ele dizendo para o pai, pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Então, aqui já prova que Jesus é pré-existente. Ele já existia. E continua, revelei o Senhor, né? Aqueles que me deste no mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, é como se o Senhor Jesus estivesse falando, pai, eu cumpri a obra que o Senhor me deu. Eu cumpri e por completo. Eu revelei o teu nome aos homens. Eu revelei o ensinamento do teu coração aos homens. Eu te trouxe aos homens. Eu te revelei aos homens. Por isso agora glorifica-me na tua presença. Eu te ofereci o verdadeiro sacrifício de louvor, te revelando aos homens. E Hebreus 13:15 diz, olha só, para completar, Hebreus 13:15 diz, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. E aqui ele diz qual que é o significado disso, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor é confessar o nome de Cristo. Então, o sacrifício de louvor do cristão é confessar Cristo como Senhor, revelando Cristo aos homens. Esta é a verdadeira adoração. Esta é a obra de Deus para nós que creiamos no seu Filho e anunciemos Ele aos homens. E a parte seguinte do Salmo 27 fala sobre o favor do Pai. Dos versículos 7 ao 10, já chegando na parte final desse salmo, do 7 ao 10. Vamos ler? E perceba que existe aqui uma mudança de entonação. Na primeira parte que nós lemos, ele afirma, né, que o Senhor é minha luz, é a salvação, é o forte refúgio, que ele quer desfrutar da presença do Senhor, da orientação, contemplar a bondade. Mas agora ele começa no versículo 7 um clamor. É um clamor, uma oração. Diz assim, do 7 ao 10. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aqui, o salmista, ele registra um clamor do Messias. Ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. E essa oração reflete a integridade e justiça de quem suplica. Pois ele não se baseia apenas na misericórdia e compaixão divinas, mas ele roga que Deus lhe seja favorável, deixando transparecer que ele, o Filho, ele era justo, íntegro, coração obediente. Como diz o Salmo 7:8, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Salmo 18:20, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. E isso se refere a Jesus. Porque se a gente orar, Senhor, retribui-me conforme a minha justiça, ai de nós. Porque não somos merecedores. Porque só somos chamados justos por causa de Cristo, que nos justificou, nos tornou filhos e herdeiros. Então veja, Davi, apesar de ser considerado um homem temente, um homem segundo o coração de Deus, ele não possuía as virtudes necessárias para fazer tal pedido a Deus, baseando-se na sua retidão, na sua justiça. A gente sabe, né, quantas falhas Davi teve, quantos erros terríveis que trouxe consequências terríveis na família dele.
Então, o Salmo aqui 27. Quem faz aqui o pedido é um servo obediente. Ele clama. E aí ele recebe a orientação. Busque a minha face. Busque o meu favor. Sempre quando na Bíblia fala face, rosto, tem referência ao favor do Senhor. Né? Então quando ele ora, não escondas de mim a tua face. Senhor, por favor, não recolhas a tua mão. Né? Mostra o teu favor para comigo. E humildemente, né, o Senhor fala para ele, busque a minha face. E humildemente ele responde, sim, eu buscarei a tua face, Senhor. E como nós podemos alcançar a face do Senhor? Como podemos alcançar o favor de Deus? Como podemos ser alvos da sua benevolência? Como? Como Cristo foi? A resposta está na sujeição a Deus em obediência. Precisamos aprender com Cristo. Precisamos aprender a obedecer. E assim foi a existência de Cristo. Que não falou nada de si mesmo, mas apenas declarou à humanidade o que o Pai lhe prescreveu. Que falasse, e ele desempenhou esse papel como mensageiro e como servo. João 12:50 diz, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo como o Pai me diz. Sempre ele fazia isso. E por que Cristo clamou tanto? Pai, eu quero buscar a tua face. Por que tanto ele clamou pela face e pelo favor de Deus, do Pai? Por causa do que ele enfrentaria. Ele foi abandonado, não pelo Pai, mas pelo Deus. Principalmente pelos seus compatriotas, seus familiares, segundo a carne. O cálice que ele haveria de beber decorreria da rejeição das pessoas que ele veio salvar. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E no momento mais crítico, o único consolo dele era que o Pai eterno jamais lhe abandonaria. Ainda que meu pai e minha mãe, né, no sentido terreno, familiares, compatriotas me abandonem, amigos me abandonem, o Pai jamais me abandonará. Essa era uma convicção do Filho. E aí nós vamos para a última parte do Salmo, que fala sobre a certeza de que ele voltaria à vida. Versículos do 11 ao 14. Diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere, Senhor. A nação de Israel tinha os mandamentos, mas não se atentou para o Messias. E como a nação na qual Cristo viria ensinar, ensinava mandamentos de homens, eles se apegavam a regras humanas, a condutas que regram condutas humanas. E Cristo veio para revelar o Pai e os ensinos do alto, mas o povo não entendeu. E por isso que aqui diz que os inimigos do Filho foram seus próprios familiares. E Miqueias 7:5 diz: não confieis no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Então, restou a Cristo confiar apenas no Pai, porque os mandamentos humanos falharam e ele precisava depender do Pai para lhe ensinar e lhe guiar por veredas retas. E outro livro que é interessante, além do livro de Salmos, é o livro de Provérbios.
O livro de Provérbios, ele é cheio de enigmas que também apontam. O livro de Provérbios de Salomão é um compêndio de instruções de Deus para o próprio Cristo, alertando para que ele não seguisse a mulher adúltera. Quem que é a mulher adúltera? A nação de Israel que se desviou, pois seus caminhos levam à morte, e antes ele deveria obedecer à instrução para não cair no mesmo engano que sua nação caiu. Veja, Provérbios 7, de 10 a 14. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e espreitando por todos os cantos, chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Aqui faz referência à nação de Israel, que sob o pretexto de oferecer sacrifícios pacíficos a Deus, sempre acabou tropeçando na própria lei e nos mandamentos, e desviando a muitos com palavras de homens. E aqui as observações do pregador, do autor de Provérbios, autor de Salmos, são instruções para Cristo, para que ele não se deixasse levar pelas palavras dessa nação que se desviou do Senhor, para ele depender do Pai. E Cristo, ele roga para ele não ser entregue aos seus inimigos. Por isso que aqui no Salmo 27 existe um clamor. Ele clama, é o clamor do próprio Cristo. E faz até referência às testemunhas falsas. O que aconteceu com o próprio Jesus, que lá em Mateus 26 fala, 60 a 61, que os judeus tentaram organizar pessoas para testemunharem contra Jesus, e os depoimentos dessas pessoas eram contraditórios, porque não eram verdadeiros. Testemunhas falsas se levantaram contra Jesus. Então, se Cristo, amados, não tivesse certeza de que o Pai o ressuscitaria dentre os mortos, ele certamente sucumbiria. Ele deixaria se desfalecer, pereceria, pois não teria motivo para obedecer ao Pai. Mas ele obedeceu, e ele foi honrado pelo Pai. Quando o Pai lhe deu o cálice a beber, esse cálice a gente fala que é a mesa preparada diante dos seus inimigos. E o que poderia levar o Cristo à destruição seria um ato de desobediência a Deus. A desobediência ao mandamento do Criador levou o primeiro homem, Adão, à destruição. Porque por causa de Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Por causa de um só ato, todos os homens foram feitos pecadores. Então Adão, ele precisava obedecer para preservar a sua vida, mas ele desobedeceu. E por isso todos nós passamos a ser herdeiros do pecado. Já o Cristo, nosso Messias, o último Adão. Por isso que Jesus é chamado de último Adão. Porque por meio de um só ato de justiça de Cristo, entregando-se aos homens, todos os pecadores que nele creem tornam-se santos e justos. Então, de Cristo, pelo que ele sofreu, ele evidencia que teve que obedecer. E a única certeza era que, ao se entregar à morte pelas mãos dos pecadores, ele veria a bondade do Pai. Ele tinha essa certeza. Por isso que quando ele estava ali naquela cruz, ele confiou no Pai até fim. Salmo 56, 11 a 13 diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei graças, ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Então, em tudo, de tudo que estava previsto para acontecer com Cristo, essa sempre foi a recomendação do Pai para o Filho. É o último versículo do nosso Salmo.
Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. E Cristo foi obediente. Continuamente, ele clamou: esperei com paciência. No Salmo 40, de 1 a 2 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E o próprio Salmo 27:5 que a gente leu, ele fala que no dia da adversidade o Senhor lhe esconderia no seu esconderijo, no seu pavilhão, no seu tabernáculo da sua habitação. Amados, este salmo fala que Jesus contemplou a formosura do Senhor. Ele alcançou o favor do Senhor. E é um exemplo para nós. E a gente pensa, mas agora tá fácil para Jesus, Jesus está com o Pai. E nós que estamos aqui? Ele sabe que ainda estamos aqui. E ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. E é por isso que ele, antes de subir ao Pai, ele nos enviou do seu doce e amado Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. E também está te ensinando e te fazendo um com Cristo. Então ele não nos deixou órfãos. Lá em João 14, 18 a 21, ele nos diz, só mais 2 textos para terminar, esse de João e de Coríntios que eu vou ler mais um. João 14, 18 a 21 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa, atenção, spoiler, que ainda não se cumpriu. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. O mundo não vê Cristo, mas nós vemos, porque Ele está aqui, dentro de nós. Porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ai, que aglomeração linda! Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Como o Senhor é bom. A sua palavra é maravilhosa. Ele não nos deixou órfãos e continua hoje nos ensinando. E amanhã vai continuar nos ensinando. E depois de amanhã nos ensinando, porque os seus ensinos são eternos e transbordantes. A sua glória é multiforme e sempre haveremos de aprender com Ele. E para terminar, 2 Coríntios 3:18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Jesus venceu. E sabe qual foi o último inimigo a ser vencido? A morte. A morte apavora muitos. A morte leva amados que sentimos saudades. A morte transtorna até os mais ricos, que por tantas riquezas às vezes são acometidos por enfermidades e são levados. A morte assusta. A morte é consequência do pecado, mas a morte foi vencida. E se Ele venceu, nós também venceremos. Tão somente sejam fortes, tão somente espere no Senhor, tão somente tenha coragem, prossiga e obedeça. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor.